tenho que fazer uma advertência, como está sendo filmado, eu venho aqui em caráter pessoal. Eu não estou falando pelo Banco Central. Todas as opiniões, o conteúdo e as opiniões emitidas na palestra são de minha inteira responsabilidade. Não são, de forma nenhuma, posição do Banco Central. Tá? Bom, a palestra é organizada da seguinte forma. Eu falo um pouco sobre o Banco Central, histórico, missão, funções, estrutura, e depois falo sobre a política monetária aqui no Brasil. O viés da palestra é um viés mais institucional, operacional. Institucional quando a gente trata do Banco Central e operacional quando a gente trata da política monetária. A gente não vai fazer nenhuma digressão teórica aqui sobre política monetária. Isso vocês vão ver nas disciplinas provavelmente de macro e de economia monetária. Né? Aqui eu vou procurar deixar claro para vocês como é que o Banco Central realiza a política monetária, como é que ele opera, né? Como é que no dia a dia é estabelecida, o Copom estabelece a meta de taxa Selic e o Banco Central operacionaliza a política monetária para atingir aquela meta estabelecida pelo Copom. É basicamente isso que eu vou mostrar para vocês quando falar sobre política monetária. E alguns detalhes também institucionais aí, sobre a questão do regime de metas, que é um regime relativamente novo, né? Para vocês nem tanto, né? Porque vocês são todos muito jovens, mas para mim ele foi criado em 99, em termos históricos é um regime relativamente novo. A composição do Copom e depois os mecanismos de transmissão e implementação da política monetária. Começando com um pequeno histórico do Banco Central. O Banco Central também é uma instituição relativamente jovem, completou 50 anos o ano passado. Ela foi criada em 64, mas as atividades só iniciaram em março de 65. O ano passado, em março, nós comemoramos 50 anos. Antes do Banco Central, não existia uma série de instituições que realizavam as funções do Banco Central, que eram principalmente a SUMOC, né, que tinha, vamos dizer, uma função de regulação e de fixação de taxas de juros para depósitos dos bancos, de supervisão também das instituições financeiras. O Banco do Brasil, que fazia a parte mais operacional, ou seja, recebia os depósitos das instituições financeiras, era o banqueiro do governo, né? E o Tesouro Nacional, que fazia o papel de emissão monetária, principalmente, né? E emissão de dívida pública, mas esse continuou função do Tesouro Nacional. Aqui é só para vocês localizarem o Banco Central em termos do sistema financeiro, né? O sistema financeiro é composto por essas instituições, né? Nós estamos subordinados ao Conselho Monetário Nacional e regulamos e supervisionamos essas instituições, bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de títulos de valores imobiliários, outros intermediários financeiros, né? Uma outra instituição importante de regulação é a CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários, que aí regula as bolsas de valores, fundos de investimento e também as corretoras e distribuidoras, que tem uma regulação dupla, né? O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Isso também é uma composição pós-Plano Real. Antes você tinha uma composição meio bastante, vamos dizer, ampla, né? Inclusive com representação de setores da sociedade e tal, mas que dificultava o funcionamento do Conselho Monetário. Isso foi alterado, não lembro exatamente em qual ano, mas depois do Plano Real, o Plano Real foi iniciado em 1994, né, em julho de 1994.
uma das funções mais importantes é estabelecer justamente as metas de inflação que o Banco Central terá que cumprir, né? Além disso, o Conselho Monetário Nacional estabelece regras prudenciais, né? Regras de regulação do sistema financeiro e de política de crédito. Bom, essa é a missão do Banco Central do Brasil, que está lá no site do banco, se vocês entrarem. Não é estabelecido em lei, mas, vamos dizer, foi um consenso a que se chegou ao longo da evolução institucional do Banco Central. E com base também nas leis que regulam o funcionamento do banco, a 4595, a Constituição Federal e algumas outras leis mais recentes, né? Então, a missão é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Ou seja, na parte de política monetária, o Banco Central tem apenas uma missão, que é estabelecer, assegurar a estabilidade do poder de compra. Ele tem, vamos dizer, o objetivo, né, a meta da política monetária é, vamos dizer, controlar a inflação. Não há uma meta de crescimento ou de crescimento do produto, do PIB, nem de emprego. A meta, e porque o Banco Central segue um regime de metas, né, ele tem um objetivo único, que é controle da inflação, né? O banco também, no Brasil, o Banco Central também tem essa função de supervisão e regulação do sistema financeiro, que nem sempre acontece em bancos centrais. Há bancos centrais que não têm a função de regulação e supervisão, que está numa instituição à parte, né? Mas no caso do Banco Central, historicamente, a gente sempre teve essa função. Aqui eu detalho as funções de bancos centrais em geral e as exercidas pelo Banco Central, né? A primeira, e talvez historicamente a mais importante, né, que fez surgir os bancos centrais, é o monopólio de emissão, né? Ou seja, emitir dinheiro. Não é o Tesouro lá atrás, antes de existir o Banco Central do Brasil, emitia moeda. Mas quando surgiu o Banco Central, o monopólio de emissão veio para o Banco Central. Emitir moeda é diferente de fabricar moeda. Quem fabrica moeda é a Casa da Moeda. Então, as cédulas e moedas metálicas que vocês utilizam no dia a dia são fabricadas na Casa da Moeda, tá? Elas vêm para o Banco Central e só quando o Banco Central troca esse dinheiro, ou seja, ou recebe ou entrega dinheiro aos bancos, é que há emissão e distribuição de meios de pagamento, tá? É importante essa distinção, vocês terem em mente, né? Que o Banco Central emite a moeda e a Casa da Moeda fabrica a moeda, tá? A moeda só é emitida quando há uma operação entre o Banco Central e uma instituição do sistema financeiro que tenha relação com o Banco Central, tá? É assim que é emitida a moeda. Porque o Banco Central não tem nenhuma relação com pessoa física, nem com empresas. O Banco Central só tem relação com, nesse caso, né, de emissão de moeda, só tem relação com instituições financeiras. Outra função importante é o que chama de banco dos bancos, né? Ele recebe depósitos dos bancos comerciais, é o que chamamos de reservas bancárias, é como se fosse uma conta corrente dos bancos no Banco Central. E essa é até uma forma de emissão de moeda. Quando o Banco Central credita a conta de reserva bancária, ele está aumentando a base monetária, né? Está emitindo moeda. Ele também, como nessa função de banco dos bancos, ele é emprestador de última instância, ou seja, se um banco ou uma instituição financeira tem um problema de liquidez, ele recorre ao Banco Central e o Banco Central pode socorrê-lo dependendo das circunstâncias, né? Opera também o sistema de pagamentos brasileiro,
que é esse sistema que vocês usam para transferir recursos entre contas, né, e os bancos usam para transferir recursos entre eles, né. Dentro do sistema de pagamentos há uma série de câmaras de compensação que são usadas para fazer essas transferências, né. Uma delas se chama Sistema de Transferência STE, Sistema de Transferência de Recursos, não lembro exatamente qual o significado da sigla, mas que permite a transferência de recursos entre bancos em tempo real, né. Tem uma outra câmara que é muito usada pelos bancos, que é a câmara de compensação de cheques, né, e ordens de pagamento, que aí vamos dizer, a compensação é feita no final do dia, né, e debitada na conta de reserva bancária nessa mesma noite, né. Outra função é banqueiro do governo. Nesse caso, mais importante é a existência da conta única do Tesouro Nacional, que é um passivo do Banco Central, ou seja, todos os recursos que o Tesouro Nacional recolhe de impostos, quando ele emite dívida e recebe os recursos, são depositados nessa conta do Tesouro Nacional. Eles transitam pelo sistema financeiro, sei lá, você paga o imposto, recolhe em qualquer banco da rede bancária, ou, sei lá, Banco do Brasil, e tem um determinado prazo em que os bancos têm que transferir esses recursos para a conta única do Tesouro Nacional. A gente vai ver que isso tem uma implicação em termos de liquidez, de administração da liquidez pelo Banco Central, porque a entrada e saída de recursos da conta única do Tesouro Nacional implica aumento ou redução da liquidez bancária, né? Outro ponto que o Banco Central atua como banqueiro do governo é por administrar as reservas internacionais que estão depositadas no Banco Central. Tem havido muita discussão sobre as reservas no período recente, se vão ser usadas ou não, como uma forma de aumentar o crescimento, fazer investimentos. Mas isso depende também de uma regulação e de uma modificação, vamos dizer, da lei que estabelece que as reservas são administradas pelo Banco Central. Outro ponto aí do Banco Central como banqueiro do governo é a representação junto a organismos internacionais, tipo o Banco Mundial, o FMI. O Banco Central representa o governo brasileiro junto a essas instituições. Outra função que, inclusive, está lá na missão do Banco Central é supervisor do sistema financeiro. Nesse caso, ele faz a regulação, vamos dizer, aquela regulação que é ditada pelo Conselho Monetário Nacional, muitas vezes ela é detalhada por meio de circulares, cartas circulares, pelo Banco Central, e é nesse sentido que ele faz a regulação, procurando manter exatamente a estabilidade do sistema financeiro, né? Além disso, ele faz a supervisão direta e indireta dessas instituições. Ou seja, o Banco Central tem sistemas de informática que recebe as informações dos bancos em geral, né? E indiretamente, ou seja, lá no próprio banco, existem departamentos que supervisionam essas operações, veem se de algo errado que necessite uma verificação mais próxima. E, nesse caso, uma equipe de supervisores do Banco Central pode ir até a instituição e verificar diretamente a contabilidade dessa instituição, né? É importante também essa função, porque justamente para você manter essa estabilidade, evitar problemas mais sérios, problemas sistêmicos, né, principalmente nas instituições maiores,
que possam gerar uma crise bancária, por exemplo, né? Como já houve logo no início do Plano Real, né? Várias instituições tiveram problemas de solvência e o Banco Central teve que socorrer, liquidar em alguns casos, tentar soluções de mercado em outros casos. E, felizmente, o sistema financeiro brasileiro conseguiu superar essa fase e hoje é um sistema relativamente sólido, né? Função de executor da política cambial, eu destaco que nós no Brasil adotamos um regime de câmbio flutuante, ou seja, o Banco Central não estabelece o nível da taxa de câmbio, ele atua no mercado para evitar flutuações exacerbadas em determinados momentos, diminuir a volatilidade, mas o Banco Central não tem o objetivo de definir o nível da taxa. Ela oscila de acordo com a demanda e a oferta e demanda do mercado, né? Como executor da política cambial, também ele zela pelo bom funcionamento do mercado de câmbio, fazendo também uma supervisão nas instituições que operam nesse mercado, né? Finalmente, essa última função de executor da política monetária é que a gente vai ver com mais detalhes aqui ao longo da apresentação, na segunda parte, né? Então, eu não vou deixar para detalhar mais adiante.